Vamos falar de eleição presidencial nos Estados Unidos? Como funciona o complexo sistema eleitoral aqui? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Imigratório comigo, Bruno Lócio, e com meu sócio, Henrique Scliar. O Papo Imigratório é uma apresentação da Premium Global Mobility Partner, o caminho mais curto entre você e o mundo. O objetivo desse canal é humanizar o pleito migratório, mostrando os bastidores, os casos reais e o dia a dia nos Estados Unidos. E hoje a gente vai falar de eleições americanas. Estamos na reta final, tá chegando. É verdade. A eleição americana ela sempre acontece na primeira terça-feira de novembro. Não é um dia específico, mas é sempre na primeira terça-feira de novembro. Nesse caso, nesse ano, 5 de novembro. Tô até abrindo o calendário aqui. E a votação já começou, né? Ao contrário do Brasil, em que você se reúne naquele dia para votar e o voto é obrigatório, aqui tem algumas diferenças e uma delas é essa, a eleição já começou. Mas antes disso... Se inscrever, comentar, a gente sempre acompanha aqui os comentários de vocês que estão nos assistindo. Muitos dos nossos vídeos, muitas das nossas ideias surgem de comentários em vídeos anteriores. Então não deixem de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar, enfim, tudo que a internet nos proporciona. Dá um joinha, dá um de joinha. Sem de joinha, por favor. É isso, gente. Deixem aqui as observações, o que vocês querem falar. Essa é uma sugestão. Algumas semanas atrás a gente gravou sobre policial, também uma sugestão. Então a gente de fato atende vocês para poder trazer conteúdo interessante e para continuar, mas a gente precisa de vocês. E vocês ainda acabam nos ajudando também com ideias. Pois é, o rapaz do marketing está ali mexendo no celular, então a gente precisa de ideias do nosso público relacionado. Ou seja, a ajuda de vocês é ainda mais importante. Compartilha, faz com que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas. Mas vamos parar de enrolação, vamos tocar ficha? Já começamos na patifaria aqui. Vamos lá. Como a maioria de vocês provavelmente já sabe, a eleição nos Estados Unidos ela é uma eleição mais ou menos indireta. Para a gente tentar esclarecer isso, aqui você vota no candidato, democrata ou republicano. E no estado tem os delegados, democratas e republicanos. O voto da população é no candidato. E se aquele candidato for republicano, todos os delegados daquele estado, mesmo que democratas, são obrigados a votar no republicano que venceu pela votação popular. Isso faz com que aconteça o que aconteceu na eleição do Donald Trump com a Hillary Clinton, em que a população votou majoritariamente na Hillary Clinton, mas em estados decisivos, e aí o Henrique conhece bem esses estados decisivos, os estados decisivos fizeram com que o Donald Trump levasse aquela disputa eleitoral. Exatamente. Ele perdeu no voto popular, mas ganhou nos delegados, que é o que importa. E é muito interessante porque vira um jogo de xadrez, né? Uma loucura e sempre gera muita curiosidade, muitas perguntas aí dos nossos seguidores, mas é de fato um jogo de xadrez, é estratégia pura, porque historicamente existem estados que são sempre vencidos pelos democratas, em contrapartida outros estados são vencidos pelos republicanos, o que faz os estados menores terem importância muito grande nesse game, né? É isso aí, você está falando muito legal, e é uma coisa diferente aqui, é que a pesquisa, ela tem a pesquisa global, intenção de votos, e tem as pesquas das cidades, né? Das cidades. E aí você olha, se você está passando na televisão e vê ela, pô, Donald Trump está com 70%, a Kamala está com 28%, mas às vezes é naquele estado que é um estado republicano que já votaria no Donald Trump. Exato, né? exato. E, por exemplo, nessa reta final, eles estão muito concentrados em, principalmente em swing states, que é o que vai ser decisivo. Por exemplo, a Califórnia não é um swing state, a Califórnia é democrata desde sempre. São 55 delegados, que é praticamente você começa a eleição, a Kamala Harris ou quem for representando os democratas, começa as eleições com 55 delegados no bolso. Já o Texas são 40, então o Trump já começa de partida com 40 delegados. Texas, Flórida. Flórida eu vou ver quantos delegados tem, não me lembro agora de cabeça, mas Flórida também é um estado totalmente republicano. Totalmente, né? Já foi swing state há um tempo atrás, mas eu confesso que de cabeça não vou lembrar, mas provavelmente nas últimas 3, 4 eleições tem se tornado um estado republicano. Uma curiosidade, eles estão aqui, no dia dessa gravação, os dois candidatos estão no Texas. Não sabia, estão no Texas, porque a Kamala quer angariar votos, tem a expectativa. Tinha uma expectativa, talvez pela primeira vez, uma das poucas vezes da história que os democratas teriam alguma chance, muito por conta de Austin, porque o estado inteiro é vermelho é a cor dos republicanos, com um pontinho azul, que é Austin, mas Austin tem se tornado uma cidade muito populosa, e aí é em cima dessa onda, muita gente vindo da Califórnia, inclusive os texanos não gostam disso, falam, pô, se você quer vir pro Texas, vota nos republicanos, se você votar no democrata, vá pra Califórnia, né? Tipo, é igual no Brasil, vai pra Cuba, aqui vai pra Califórnia. Vai bagunçar, ainda vai bagunçar no partido que o estado
estado vota, né, tradicionalmente, né? São 29 delegados na Flórida. 29. Legal. Então a gente tem 55 na Califórnia, 40 no Texas, 29 na Flórida. Nova York é um outro estado que não muda muito. Ele é democrata, historicamente falando. Talvez sejam os 4 estados com maior peso. E aí você precisa ter 270 delegados, né? 270 delegados para ser eleito. Interessante. E são 538. 530, com tudo na ponta da língua. São 538 delegados distribuídos entre 50 estados, mais o Washington DC. 270 você é eleito. Também muito legal é como é que são escolhidos esses delegados, né? As pessoas ficam, tá, e aí, né? Se eles são tão importantes assim, como é que eles são escolhidos? E aí vem aquela coisa, o número de delegados é determinado pela representatividade no Congresso. Então, se você tem mais republicano, naquele condado vai ter mais delegado republicano. E os delegados, por sua vez, são escolhidos através de eleições diretas lá internas, né, dos partidos, semi-diretas, né, que são eleições em que afiliados votam, mas quem decide é um conselho interno e só isso, diretas e semidiretas, né? Não, isso é legal. Eu não tinha isso na ponta da língua, não. Interessante esse... É muito legal isso. Eu não sei quais são os estados, eu vou tentar dar uma pesquisada aqui, mas aqui de cabeça eu não me lembro quais são os estados que tem esse tipo de... Porque, além de ser democrata e republicano, tem estado que é direta e semidireta. Não, tem uma loucura. Cada estado tem a sua regra, inclusive de dia de votação, horário, forma de votar. É meio bagunçado. Os Estados Unidos é organizado em muitas coisas, mas como cada estado pode adotar as suas regras, fica meio bagunçado. É bem diferente do que acontece no Brasil, por exemplo. E tem abertas e fechadas. Abertas são abertas para quem não é, inclusive, afiliado daquele partido, pode ir lá e votar. E as fechadas são eleições somente para quem é afiliado àquele partido. Legal, perfeito. Isso aqui tem que dar uma colada, né, irmão? É difícil. A gente tem que dar uma coladinha aqui, porque... Eu confesso, eu fico fascinado pelo jogo estratégico das eleições ali. A gente falou da Califórnia, Flórida, Texas, por exemplo, Vermont, West Virginia. West Virginia são 4 delegados, se não me engano, Vermont são 3 delegados. E esses estados fazem muita diferença numa eleição apertada, 3 para cá, 4 para lá, decidem a votação. Por isso que na reta final das eleições, todos os políticos, os candidatos se concentram suas forças nesses estados menores, né? Se você já está garantido no estado, você nem vai mais lá, né? Não tá nem aí para aqueles eleitores. Né? O Trump estava na Califórnia um dia desse, o pessoal tava, por que ele foi? Não vai convencer ninguém na Califórnia. Pra quê, né? Ele foi ali só por uma questão de posicionamento, porque é o estado mais rico dos Estados Unidos, mas do ponto de vista eleitoral, de campanha, não faz muito sentido. E eu tava dando uma olhada aqui, você falou da Flórida, eu fiquei com isso na cabeça. A Flórida ainda é apontada como um swing state. Ainda é? Ainda é apontada como um swing state. Mas as últimas 2 eleições venceram... Eu desconfio que a última vez que os democratas venceram na Flórida tenha sido com Barack Obama. Pode ser. Eu vou dar uma pesquisada aqui. Depois dá uma olhada. Mas tu tem os swing states na ponta da língua aí? Tem West Virginia, Vermont, Wyoming, Pensilvânia. Me ajudei que eu tô falando Flórida, de cabeça. Não, Flórida, Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Carolina do Norte, Arizona, Geórgia, Wyoming e Nevada. Arizona, se eu não me engano, era republicano 100%. Aí nas últimas eleições o Trump perdeu muito por conta da consequência do Covid. Foi um estado muito afetado pelo Covid e o Biden venceu depois de muitos anos de republicanos. Eu acho que a Geórgia também. Swing states são os estados que existe alternância de poder. Então a gente brincou com a Califórnia sendo democrata desde sempre, Texas sendo republicano desde sempre. Em contrapartida, existem alguns estados que existe essa rotação de poder. Normalmente são estados que são do contra. A oposição sempre vence, a situação perde força. Eu acho muito legal isso, muito legal. O político que está na situação, ele precisa ser criticado. Por natureza, precisa ser criticado. Né? São estados que têm isso na veia. A população vota sempre na oposição, independente de quem seja. Se for republicano, vai votar na oposição. Se for democrata, vai votar na oposição. E aí se torna esse swing state. Faz sentido, porque também é uma forma de julgar o trabalho, né? Claro, são críticos, né? Se você tem um republicano que faz um mau trabalho, você tem que mudar, exato, né? E se às vezes o próximo candidato também é republicano, você vai seguir ali, mas também é uma oportunidade de você contestar o trabalho e mudar, inclusive, de partido, né? Exato. E a alternância não é só nas eleições presidenciais, no Senado, no Congresso, governo estadual, e por aí vai. Aqui tem eleição pra tudo, né? Tem eleição pra tudo. Pro xerife, pro cara cozinheiro do restaurante. Então aqui os caras fazem votação pra caramba.
Mas eu tava dando uma olhada aqui, ó. 2000, republicanos. Flórida, Na tá? Flórida. Desculpa. Republicano, 2000. Bush. 2004, Bush. 2008, democrata, Barack Obama. Você matou. Obama. 2012, democrata, Obama de novo. Aí foi a última vez. Aí acabou. Republicano, aí voltou para republicano, Donald Trump. Legal isso, né, cara? Legal. Ou seja, ele ainda é um swing state, mas assim, os mapas de cor, pelo menos da Flórida, apontam um vermelho total, né? E o governador é um republicano... É o Ronald DeSantis. Raiz, um republicano bem... Ele foi das Forças Armadas, é aquele americano clássico, né? Ele é mais conservador. Inclusive, ele não ganhou as primárias, ele até perdeu força por conta do radicalismo dele. É um conservador à moda antiga, vamos dizer assim. O Trump, ao lado do DeSantis, é até mais... O DeSantis, ele é fera brabíssimo, o DeSantis. E ele vai disputar alguma hora, né? Acho que agora não foi a hora dele, mas ele tem muita energia, né? Se o Trump vencer essas eleições, uma outra curiosidade aqui de eleição, nos Estados Unidos o presidente só pode ter 2 mandatos, consecutivos ou não. O Trump já teve um. Se o Trump vencer essa, ele não pode concorrer a uma reeleição, diferente do Brasil, que o Lula, por exemplo, teve 2 mandatos, ficou sem e voltou. Aqui nos Estados Unidos você não pode voltar. Por exemplo, o Barack Obama não pode ser candidato nunca mais, porque ele já teve 2 mandatos. O Trump só tem mais um. Então, provavelmente nos próximos 4 anos, se ele vencer as eleições, ele vai precisar preparar um candidato forte. E o DeSantis é um cara forte. E isso você tá falando mata um pouco aquela dúvida que todo mundo tem, né, no Brasil. Por que não vai o Barack Obama de novo? Por que estão falando tanto da Michelle Obama? Por conta disso. Ele não pode, não é que nem o Lula que ficou 2 anos, saiu e voltou e vai ficar mais 2 mandatos, provavelmente, né? Exato. Na minha opinião, é algo válido. Você já ficou Faz 2 sentido, anos. também acho. Tem que dar chance pro próximo. É melhor essa rotatividade. É por esse motivo que eu gosto dos swing states também. A rotatividade de poder é sempre importante. Inclusive, eu acho que a eleição no Brasil também não deveria ter a continuidade do mandato, né, cara? A reeleição. A própria reeleição. A própria reeleição é discutível. Normalmente, o segundo mandato é sempre pior que o primeiro. Você pode até fazer um sucessor para continuar o seu trabalho, mas você continuar ali, eu acho que perpetuando alguma coisa, né? Agora, vamos pegar o exemplo do Trump, que se ele vencer as eleições, vai ser um candidato que não pode ser reeleito. Olha que legal. Os próximos 4 anos dele vai ser com essa mentalidade. Vai ser do jeito que ele quiser, né? Do jeito que ele quiser, mas se ele tiver boas intenções, ele pode pensar, vou fazer o melhor que eu puder, porque eu não preciso me preocupar com... Pensando no sucessor, legal. Pensando no sucessor, não vou ele não vou ser pode reeleito. fazer o melhor para a população, se ele quiser ser legal, não tenho preocupação nenhuma. Eu acho que ele fica até mais leve, né? Mais solto. Mas ele também pode fazer o contrário, né? Se você for pensar assim, é que ele é muito independente. O Trump é o Trump, né? O Trump não é o partido, né? Mas ele pode começar a trabalhar muito pro sucessor dele, né? Pode, eu acho difícil ele fazer isso. Não, Trump não, eu digo um cara normal, né? Ele vai... Que é a crítica que o Biden recebe. Que o Biden não fez, ele não fez isso. Com 297 anos, ele estava tão certo que ele ia ser candidato mais uma vez que ele deixou a Kamala Harris meio que escanteada, né? Concordo. É uma crítica que se faz. E eu esqueci de ligar meu microfone, Tarcísio. Cara, ainda bem que te ligou esse aqui. Não, mas sem problema, a gente tá com esse aí justamente pra Então, que bom, cara. Esqueci 100%. Mas a minha voz não fica tão sedosa como você. Essa aqui, a minha voz fica perfeita. Vamos puxar um pouco a sardinha pra gente aqui, que a gente é uma empresa de planejamento imigratório. É até bom falar um pouco sobre isso. A gente é uma empresa de planejamento imigratório, a gente tem se apresentado cada vez menos, porque muita gente que tá aqui já conhece a gente. A gente foge completamente do escritório tradicional de advocacia, que vai com você até o green card, até por limitações do bar, né? A gente já teve essas restrições, mas a gente hoje em dia é um escritório de planejamento imigratório que pode te oferecer muito mais serviços do que um escritório de advocacia tradicional. A gente tem advogados no escritório, tem representatividade, tem um jurídico muito forte, mas a gente oferece serviços muito mais abrangentes. A gente basicamente não encerra o nosso trabalho com aquele vídeo do YouTube, com aquele depoimento legal, com aquelas 5 estrelas no Google, né? Vai muito além disso, porque a sua vida continua nos Estados Unidos após a aprovação. Esse planejamento começa muito antes da aplicação no seu caso e termina ou não termina após a aprovação. E aí eu vou roubar uma frase do Henrique que ele parou de falar, mas eu acho o máximo, que é o green card não vem acompanhado de $1 milhão. É verdade. O green card não vem acompanhado de $1 milhão. Ou seja, a relação entre a gente continua. Quantos são os clientes que viram nossos amigos, que são nossos parceiros de negócio hoje em dia, né, cara? Claro, com certeza. É a porta de entrada para os Estados Unidos, algum cara, mas sua vida continua, sua trajetória continua. Então, você vai precisar de apoio e a gente está aqui para isso. Fizemos aqui esse primeiro parêntese para as pessoas poderem conhecer um pouco da Premium. Sigam a gente, entrem no nosso site, sigam os nossos perfis, a gente traz muito conteúdo, é muita coisa interessante. Tem uma pergunta importantíssima. Estatística.
Henricão, é hora da estatística, irmão. Mete ficha. Calma na hora. Eu vou começar com a minha, depois você levanta a sua. Vocês sabiam, pessoal, que 50% das pessoas que assistem os vídeos no YouTube, qualquer vídeo, não só nós, qualquer piada, futebol, basquete, acaba não curtindo, não comentando e não se inscreve no canal. Então, eu queria pedir um favor para vocês, para se inscreverem, comentarem, curtirem, compartilharem, para melhorar nosso engajamento e a gente alcançar o maior número de pessoas. E você, curte ou não curte? Agora eu curto. Eu curto, comento, falo parabéns, vídeo muito bom. Subscreve ali, se inscreve no canal. Sim, compartilho com os meus amigos. E se eu tô gostando, eu dou parabéns ali pelo rapaz que tá prestando aquele conteúdo, porque eu sei o trabalho que dá. Então, eu ia pedir essa colaboração de vocês também. É verdade, legal, massa, viu? Dá um trabalho do cão, né, cara? A gente se prepara, a gente bate papo, a gente brinca, mas dá um trabalho do cão. Então compartilha, ajuda a gente, entrega esse conteúdo para mais pessoas. Tem muita gente que é elegível ao Green Card, que não sabe disso. Essa informação está trancada para poucas pessoas, poucos escritórios divulgam isso com a simplicidade que a gente divulga. Então vamos lá, se você é graduado, se você tem uma faculdade, seja ela qual for, mais tempo de experiência profissional, uma carreira progressiva, se você conseguir mostrar que você é um profissional de certa forma acima da média, o EB2NW é um ótimo caminho para você. Agora, se você é um cara realmente extraordinário, se você tem reconhecimento, se você escreveu artigos, se você tem prêmios, notícias sobre você, se você julgou o trabalho de outras pessoas, se você é diferenciado, você pode ser um EB1, que é um visto de primeira preferência. Então, feitos aqui alguns apontamentos, eu vou falar da minha estatística. Por favor, vamos lá. 87% das pessoas que fazem a reunião com a gente, essa estatística não aumentou, você me pediu para rever, 87. Continua 87%. Não sabem que são elegíveis para o Green Card. Ou seja, elas descobrem que são elegíveis e nesse momento elas descobrem que todo mundo ao redor também é elegível, natural. Cria uma onda muito positiva. Cedo ou tarde essa estatística vai aumentar. Vai, eu também acho que vai aumentar. Também acho que vai aumentar. Compartilha essa informação, mais importante ainda. Falando de eleição e imigração, o que você acha, cara? Faz alguma diferença? Não faz diferença? Ganha um, ganha o outro? Explica isso, porque até agora ninguém sabe dizer direito se o Donald Trump vai fechar a fronteira, vai mandar embora, vai separar pai ou mãe. Ou não, né? Conta um pouco essa história, cara. No final das contas, eu acho que não faz diferença. Eu acho que é discurso de campanha. Na prática, as coisas são diferentes. Já tivemos governos, administração republicana, já tivemos administração democrata. O EB2NW sempre existiu, o EB1 sempre existiu, o Family Base sempre existiu. Visto de turista e estudante, porque a economia dos Estados Unidos é assim, ela precisa de profissionais em todos os segmentos da sociedade. Do topo da pirâmide à base, ela precisa de apoio, de ajuda. Então isso não vai mudar. A Kamala Harris talvez seja mais amigável para os vistos humanitários. Em contrapartida, o Trump talvez, ou muito provavelmente, seja mais amigável para os vistos de employment base, os vistos baseados numa qualificação profissional, que é o público-alvo que a gente tenta atingir através do EB2NW, do EB1, ou o L, ou o E, enfim, pessoas que querem contribuir com a economia dos Estados Unidos. Certo ou errado, é mais ou menos esse o perfil dos dois candidatos, mas na prática não acho que vocês precisam se preocupar. E os Estados Unidos é o único país no mundo, talvez um dos únicos, que tem a vantagem, o privilégio de escolher quem vem, né? Ele quer os melhores querem vir para cá, então eles precisam também de pessoas fora da curva. Com certeza. É interessante para o país, as pessoas têm que falar, será que ele vai me conceder esse visto? Cara, tem caso aqui que foi negado e fala que os Estados Unidos errou, um julgamento errado, os Estados Unidos precisavam de alguém como você é fora da curva, né? Exato. A gente teve um caso recentemente que você falou até isso, na reunião com ele, falou, pô, isso aqui tá errado, você é de habilidade extraordinária, você tinha que ter sido aprovado, quem perde é o governo americano. Com certeza. Então a lógica é um pouco diferente. Em contrapartida, e eu também quero saber de você acha que impacta mais o final do ano fiscal com relação às aprovações ou o corte na verba? Pergunta cascuda essa. É uma boa pergunta. Porque existe esse problema que seria mais do Trump sucatear, entre aspas, aí, sucatear a agência. Se você mexe com dinheiro, você mexe com o número de pessoas, os profissionais que sobraram vão ter um acúmulo de trabalho e eles vão por tendência natural, acabar prestando um trabalho pior por conta da sobrecarga. Então pode ser que aumente as Mas agora eu vou fazer um advogado de diabo aqui, te botar no mínimo, numa roubada. aumenta o prazo. Aumenta o prazo, né? Mas eu vou te fazer uma roubada aqui. Por exemplo, a Kamala Harris, que é a governo atual, ela tem muitos casos de asilo. Muitos casos de asilo. Sim. E aí, cara, a gente também tá vendo um mau julgamento dos casos, muitos oficiais sendo mudados de posicionamento. É melhor você ter as verbas
mais soltas e muitos pedidos de asilo, essa confusão que está hoje em dia, e também o demora para o julgamento? Sim. Ou será que é melhor você ter um cara que tem muito mais restrição com relação a essa entrada de qualquer maneira, mas que de certa forma dá uma apertadinha no... É uma boa pergunta, a gente vai saber em breve o que vai acontecer, mas acho que tem argumento para os dois lados, por isso que eu digo que na prática não muda, porque tem puxa um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, nem todo mundo está errado, nem todo mundo está 100% certo, mas os primeiros 3 anos dessa administração foram muito bons para a imigração como um todo, taxas de aprovação, taxas de resposta de 140, a gente viu a RFEs bem fundamentadas, a USS investindo na agência, enfim, melhorando tudo que a gente sempre pediu e cobrou acontecendo. O último ano não. O último ano não sei o que aconteceu, ninguém soube me explicar ainda direito, perderam a mão, talvez impacto pelo asilo, pior que a verba aumentou. Alguns dizem até que foi um pouco por isso, né? Como a verba aumentou, eles contrataram muita gente nova, esse pessoal novo ainda não está conseguindo corresponder, eles não conseguiram se acertar. Está faltando treinamento ali internamente. A notícia boa, né, cara, é que com essa cota nova de vistos, né, a gente está vendo novas aprovações, casos andando de novo, né? Pelo menos o sistema voltou a funcionar, porque de agosto, setembro e outubro foram 3 mesezinhos chatos ali, né? Foram. A reta final desse último ano fiscal. Acabou a cota da EB1 primeiro, depois acabou a cota do EB2. Mas enfim, eu acho que dá para ter sim otimismo, até se a Kamala Harris, embora seja democrata, é uma nova presidente, não é uma reeleição do Biden. Então provavelmente ela acaba colocando alguém de confiança dela, mexe nas cadeiras. Eu acho isso sempre positivo, essa alternância. A gente fala muito disso, você traz esse ponto. Mesmo que continuem os democratas no poder, provavelmente o diretor da agência vai ser substituído. Pode mudar, né? Vai mudar alguma coisa ali, com certeza. Bom, gente, esse foi mais um Papo Migratório. Tem alguma curiosidade sobre as eleições que você destaca para encerrar? A única coisa que eu acho que é interessante são os swing states. Eu adoro acompanhar. Eu também. Eu gosto muito de acompanhar o seguinte: o candidato vai no swing state, ele faz aquele discurso. Claro que os comícios estão sempre lotados. Então, mas é democrata, mas tá cheio de gente lá. Eles conseguem reunir muitas pessoas e sempre na pesquisa seguinte eles conseguem sim subir alguns pontinhos. Então, quando o swing state está muito apertado, é interessante ficar sabendo se fez diferença aquele comício, aquela participação mais intensificada. Acho que é a única coisa de relevante. Curiosidade, a votação já começou. Exato. Papel, né, irmão? Não tem urna. Papelzão. E tem um monte de coisa ali. Não é só sim, não, Donald Trump ou Kamala Harris, não. O papel de votação, né, a cédula, ela tem 5, 6 folhas. Não, né? E tem várias propostas que você vota. Na Flórida, por exemplo, tem uma proposta de flexibilização da legalização da maconha, por exemplo, está sendo votada. Tem uma proposta número 4 sobre aborto. Então, são temas polêmicos do dia a dia que a população vota como se fosse um referendo. Então, você vota na legislação do Estado, que tem independência plena, e também na votação federal numa única cédula ali. O Estado avalia o que é dela e depois ela manda para contagem. São diversas votações. Na Califórnia, em San Diego, por exemplo, você pode votar se você é a favor da expansão da universidade estadual, se vale a pena o investimento. Enfim, é bem legal. A população participa bastante das decisões. Legal, também acho muito decisões legal. administrativas. Bom, gente, esse foi mais um Papo Imigratório comigo. Henricão, obrigado, irmão. Com o meu sócio, Henrique Scliar. Um abraço. Tamo junto, até a próxima.